Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, um pouquinho de tudo, tentando fazer direitinho todas essas coisas. Vamos lá, algumas pessoas me perguntam, mandam mensagens pedindo para eu esclarecer como é o set de filmagem aqui, ou seja, como eu produzo meus vídeos para o YouTube, quais são as regulagens, quais são os equipamentos, o que eu faço aqui para manter o padrão, a qualidade, tudo que a gente vem fazendo. Então eu vou contar um pouquinho do que eu uso e por que eu uso essas coisas. Então vamos começar com a câmera e a lente que estão aqui na minha frente. Eu estou com a lente a Canon RF 24-105 f4 LIS USM. Por que eu uso essa lente? Porque se eu alterar um pouco a distância da câmera, eu consigo alterar o enquadramento, ela está mais perto que ela fica de mim normalmente, e aí eu deixo em 24mm. E esse é o quadro para 24mm. Mas se eu trabalhar com a câmera um pouquinho mais longe por uma necessidade qualquer aqui de espaço, eu consigo trabalhar em 28, 30mm sem precisar ficar trocando de lente. E existe um fator importante nessa lente para mim, que é o motor Nano USM, sistema de foco Nano USM, que é absolutamente silencioso e absolutamente preciso. Então eu posso chegar aqui e a câmera continua trabalhando o foco em mim, eu posso me afastar, ela continua trabalhando o foco. Às vezes eu ponho objetos, né, uma câmera na frente e volta rápido. Então o sistema de foco dessa lente é bastante bom, a abertura dela em f4 é perfeitamente suficiente para o uso que eu faço aqui, para a maioria dos meus usos profissionais. Então essa lente tem qualidade ótica e abrangência de zoom e principalmente um motor de foco ultra silencioso, porque normalmente com outras lentes antes, mesmo com lentes silenciosas, eu precisava deixar o microfone que está em cima da câmera num outro tripé lateralmente apontado para mim. Porque afastando uns 20 centímetros o microfone da câmera, eu não pegava mais o barulhinho do motor de foco. E agora eu consigo deixar o microfone já plugado em cima da câmera e é muito mais prático. Eu monto um tripé a menos, se eu monto um tripé a menos e desmonto um tripé a menos, são 2 minutos a mais que eu salvo da minha vida para mim mesmo. Assim sendo, economiza tempo de trabalho, melhor workflow, melhor a vida. E quanto menos tranqueira você tem que montar no seu set, quanto menos tempo você gasta com isso, quanto mais prático for o teu dia a dia, melhor. E essa lente, por conta de um motor de foco ultra silencioso, me ajuda nisso. Eu uso a EOS R para gravar, a câmera que está gravando aqui é a EOS R, full frame da Canon. Eu gravo em Full HD a 30 quadros por segundo em Canon Log, que é o perfil super flat de cores, de contrastes, o que faz com que eu possa regular a alta luz do meu rosto com a sombra do lado de cá muito bem na pós-produção. Não chega a ser um arquivo RAW de vídeo, mas se aproxima do que eu teria de margem de trabalho num arquivo RAW e não substitui, mas se aproxima. Antes que alguém com muito estrito senso do que eu estou falando faça um comentário a respeito. Vocês estão ouvindo um busão passando, isso é outra coisa do meu workflow diário. Não vou filtrar e não vou cortar, vai ter um ônibus aí no áudio, porque tem um ponto de ônibus quase que em frente ao prédio onde eu moro. E eu uso a EOS R com o Canon Log. Esse tipo de barulho que vocês ouviram, normalmente eu filtro na edição ou corto. Aqui eu vou deixar para vocês terem uma ideia. A EOS R tem toda a qualidade de vídeo em Full HD que eu preciso, e o fato de ter o Canon Log me dá versatilidade de edição, porque eu não quero ter workflow de arquivos RAW de vídeo, não quero gastar o tempo que eles gastam, mas eu quero ter alguma versatilidade de edição, e isso o perfil Log já garante para mim. Assim, a EOS R é uma ferramenta tem sido uma ferramenta muito eficiente. Eu estou gravando um curso enorme online, com muitas horas de aula, e todo gravado exatamente nesse mesmo set aqui, está sendo muito prático. As regulagens, a gente está em 1/60 de tempo de exposição, que a gente está gravando a 30 quadros, e eu estou respeitando aquela regra de obturador de 180 graus do cinema. Não necessariamente você precisa respeitar isso, mas trabalha perto disso para garantir uma naturalidade de movimentos, desse tipo de coisa. Você não precisa trabalhar exato na regra dos 180 graus, mas trabalhar perto é geralmente recomendável.
Não é necessário para caso de slow motion. Muita gente me pergunta isso. Você vai gravar 200 quadros por segundo, você não precisa pôr 1/400 de segundo. Então, vai trabalhar 1/200 mesmo. Porque você já está num tempo tão curto, com um registro já completamente diferenciado de movimentos, que a gente não está falando de realidade de movimentos, porque é slow motion e assim por diante. Então, a regra dos 180 graus, de obturador de 180 graus, vale para 24, 30 quadros muito bem. E eu estou usando. Trabalho aqui agora com o diafragma 5, ISO 1600, que dá um ruído de imagem absolutamente limpíssimo e é uma das faixas de ISO de melhor desempenho da EOS R em Canon Log. Em cima da R com a lente está um Videomic. Vou colocar uma foto que vocês vão ver o set todo. Vocês estão vendo o set. Então tem o puff onde eu sento, a câmera na frente, o tripé um Manfrotto 190 Pro com uma cabeça Manfrotto, se eu não me engano, 486 RC2. Então, em cima da câmera está um Rode Videomic, que é um microfone que eu tenho há muitos anos, está excelente, ainda está em perfeito estado. À minha esquerda, direita de vocês que olham, você tem uma sombrinha translúcida, né, uma sombrinha... Hoje está especialmente passando bastante ônibus aqui na rua, não sei, é isso porque eu estou gravando tarde da noite, mas enfim. Então tem uma sombrinha translúcida. Por que eu uso sombrinha translúcida? Primeiro que a sombrinha, como um octa, ela vai fazer uma projeção de luz arredondada, consequentemente o brilho de olho sai mais redondinho, esse tipo de coisa. É um detalhe de acabamento. E eu não uso softbox e octas, porque os softbox e octas, ao serem fechados atrás e só projetarem a luz para frente, eu perco uma característica que a sombrinha me dá, que é o fato de que ela, uma parte da luz difunde para mim, outra parte rebate no ambiente, as paredes e o teto que são brancos. Então eu tenho um rebatimento de ambiente que ameniza as sombras, como eu trabalho com fonte de luz única, ameniza as sombras. Eu também tenho uma placa de isopor terminando de amenizar as sombras aqui do lado. Se eu tirar a placa de isopor, para vocês verem a diferença no meu rosto. Ok? Com isopor. Sem isopor. Com isopor. Deixa o isopor. Geralmente no isopor eu prendo meu roteiro para não esquecer de nada. No momento está um roteiro de aula que eu acabei de gravar aqui. Então é isso. Tripé Manfrotto 190 Pro. Cabeça Manfrotto. Câmera Canon EOS R. RF 2405. Videomic super velho. Sombrinha. Atrás da sombrinha está um LED Yongnuo YN303 na potência máxima dele. Aqui embaixo tem um LED de 150 LEDs da Aputure, não sei a pronúncia dessa marca, com um filtrozinho amarelo, dando essa luzinha amarela atrás da guitarra e do violão. E eu estou deixando aqui com bateria mesmo, posso ligar com fio aqui. Mas como eu não liguei a extensão de fio hoje para ter duas tomadas, e aqui atrás de mim tem uma tomada. Essa uma tomada está alimentando o Yongnuo, eu não peguei a extensão, foi preguiça. Aí o que aconteceu é que o LED está movido a bateria. E eu só tenho que tomar cuidado de não falar por 200 horas e aí acabar a bateria no meio de um vídeo, por exemplo. É isso, o set está todo explicado. Eu sempre gravo depois das 10 da noite, porque gravando esse horário tem menos movimento na rua. A rua onde eu moro é bastante barulhenta, apesar de demorar num andar alto. E também a parede atrás de mim é a parede que dá para o apartamento vizinho aqui. E meu vizinho tem filho pequeno, criança pequena, todo mundo sabe que faz barulho. Assim eu gravo depois que o garoto aqui ao lado está dormindo. E é isso. Eu acho que eu expliquei tudo do set de filmagens daqui. E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o set, sobre o porquê destas decisões ou coisas e tal, por exemplo, uma parte da fotometria vem do fato que essa é a potência de luz. Eu podia usar um LED 600 aqui? Podia usar um LED 600. Aí eu trabalharia com um diafragma mais fechado e teria a estante 100% nítida, mas eu gosto dela com ligeiro desfocado. Eu não preciso baixar um stop do ISO aqui. Vocês viram na imagem que o histograma está totalmente centralizado, então a gente está com uma exposição bem tranquila. Então eu estou trabalhando bem confortável com equipamento que é pequeno, leve. No final das contas eu movi 2 tripés, uma sombrinha, câmera, lente, microfone, uma placa de isopor. Se eu precisar carregar isso para gravar em outro lugar, eu levo isso uma mala bem pequena de câmera, lente e um bagzinho com esses 2 tripés. É muito pouco equipamento.
e já rende uma qualidade de produção de vídeo. Então, se eu for produzir o canal de alguma outra pessoa que queira uma linguagem semelhante, o canal de alguma empresa cliente meu, eu posso trabalhar equipamentos tão pequenos quanto esses, ou com um pouco mais de preenchimento de luz, se é um canal comercial de empresa, como alguns que eu gravo. Então, é um set super simples. Uma câmera, uma lente, um microfone, uma luz, 2 tripés, e é só. E o fato de que eu escrevo roteiros e reviso roteiros. Então eu escrevo o roteiro e reviso ele várias vezes antes de gravar. Muita gente me pergunta sobre esse negócio que eu saio falando durante um vídeo e não corto. Isso se dá principalmente pelo tempo de treino que eu tenho, de preparação de aula, de dar aula, e que faz com que eu tenha desenvolvido essa habilidade. E outra coisa é o fato que eu escrevo roteiro. Então, se você hoje quer ter um canal no YouTube, quer sair falando para a galera, escreve o que você vai falar. Você não vai perder naturalidade por escrever roteiro. Na verdade, vai melhorar a tua naturalidade, porque você vai filtrar as tuas ideias e pensar, nossa, mas eu não falo desse jeito, eu falo assim, eu vou inverter a ordem disso. Então, na medida em que você lê o que você escreveu, você fala, poxa, parece você ou não parece? É o seu jeito natural ou não? E aí você vai filtrando a sua habilidade de escrita de roteiro. Com isso você vai criando essa habilidade de falar ao longo de um vídeo de sei lá quantos minutos, sem muitas preocupações. Eu, na maioria das vezes, não olho para o roteiro enquanto eu gravo. Então, o fato de escrever e revisar ele 4, 5 vezes antes de... Eu leio ele em voz alta para saber se o ritmo tá bom, se o tempo que ele dura. Uma vez feito isso, você meio que acabou decorando o seu texto, né? Não precisa se preocupar mais com isso. Tá joia? Esse foi um vídeo só para mostrar como é que é o processo aqui de trabalho. Sobre roteiro, um dia a gente pode conversar a esse respeito, mas aí varia muito conforme o estilo de vídeo. Belezinha? A gente se vê. Meus links foram passando por aqui, dá aquela chegada, me segue lá no Twitter, no Instagram. Compra meus cursos. São cursos bons, legais, com uma tremenda de uma didática, tudo muito bem planejado. Curso de composição, curso de fotografia preto e branco. Eu tenho muito orgulho desses 2 cursos que eu estou vendendo lá no meu site, que eles são realmente muito bons, já venderam aí centenas de matrículas, tanto um quanto o outro, e todo mundo super satisfeito. E eu só posso dizer para você, se você quer melhorar sua fotografia preto e branco ou sua composição em fotografia, esses são bons cursos para você pensar. A gente se vê. Tchau, tchau.